Este é o Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Hoje nós vamos entrevistar um grande economista brasileiro, uma pessoa que se dedica a analisar o emprego, a situação da inflação e os rumos do país como um todo. Como vai, Eric? Tudo bem? Oi, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente no programa. Muito obrigado. O Eric Dantas, ele é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e pesquisador pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, entre outras atividades também, que ele é diretor de um instituto, né, Eric? Sim, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais e também tem um projeto com o Observatório Social do Petróleo, que é ligado à Federação Nacional dos Petroleiros. Ah, tema importante, petróleo, gasolina, preços, né? Mas, Eric, vamos começar pelo básico antes, que é a questão da economia brasileira. Que economia o novo presidente, o futuro presidente do Brasil, vai encontrar a partir de 1º de janeiro? Bem, Luiz, a economia brasileira tá indo de mal a pior, né? Claro que ela não está sozinha no mundo. A gente está aí com problemas econômicos há vários anos. Teve a piora com a Covid, agora tem a guerra da Ucrânia, mas já havia uma certa desaceleração, né, na economia mundial. Os ventos já não estavam bons. O Brasil ele vem numa decadência em todos os seus indicadores econômicos e sociais. A gente tem agora com uma chegada de uma inflação muito elevada, muito mais próximos a números que se via no final da década de 90, começo de 2000. Então, será uma economia com um alto nível de desemprego, um baixo rendimento, né, que veio também em queda. Então, as pessoas têm salários menores do que antes, menor do que toda a série histórica do IBGE, né, começa em 2012. E também muito, muito mais frágil, né? Com menos indústria, com mais importação, com preços de alimentos, questões básicas muito, muito elevadas. Então, acho que vai ser o próximo presidente vai pegar uma economia muito complicada. Então, com preços altos, mesmo se a inflação ela parar de subir, já vão ser preços muito elevados, carne as pessoas não comem mais, leite a 5, 6 reais, aluguéis muito elevados, combustível muito alto. Então, independentemente da paralisação da inflação, as pessoas vão ter preços muito, muito altos e com salários muito baixos para poder adquirir bens e serviços básicos. Aonde tu identificas que começou essa deteriorização da economia brasileira? Começou com o reajuste dos combustíveis, que segue a paridade internacional? É aí o problema? Eu acho que a questão dos combustíveis é um problema que piorou a situação do país, né? A gente nunca se recuperou de fato da crise de 2016. A gente teve um crescimento aí próximo de 1% entre 2018 e 2019. Aí o Brasil continua com um crescimento muito baixo, chega a pandemia, derruba a economia, e depois do momento que deveria ter uma retomada, a gente tem esse problema principalmente com os combustíveis. Claro que a gente já estava com um problema também de alimentos, né? O acumulado, a inflação acumulada de alimentos é muito alta de 2020 para cá, coisa mais de uns 30%. Então, a, a coisa foi piorando. Mas os combustíveis, eu acho que é um problema à parte, porque a gente é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, de petróleo e gás o nono, só de petróleo o oitavo. A gente tem um grande parque de refino que produz a maior parte do que a gente consome, e nós passamos a nos comportar com o PPI a partir de 2016 como um tomador de preços, né? Como alguém que não produzisse nem o insumo para o combustível, nem o próprio combustível. E embarcamos numa crise que não precisava que os combustíveis subissem tanto no Brasil.
porque nós temos uma estatal, porque nós produzimos petróleo e combustíveis, a maior parte dos combustíveis, né? A gasolina aí mais 90%, 97% do que a gente consome, diesel um pouco menos, 70, 75% do que consumimos, e GLP, gás de cozinha, um pouco próximo disso também, uns 70%. Mas nos comportamos como se não produzíssemos nada, e os combustíveis do ano passado para cá, ele começou a ser o vilão da inflação. Até aquele momento, início de 2021, o vilão eram os alimentos, e a partir começa no início, primeiro trimestre ali de 2021, e agrava no final do ano, né, o preço dos combustíveis. Mas a partir de meados de 2021, os combustíveis passam a ser o grande vilão da inflação, sempre ali ou o primeiro ou o segundo maior responsável pelas inflações mensais. E isso agrava muito, porque a gente já vinha em um momento com o desemprego muito elevado, mesmo quando a gente tem uma diminuição do desemprego, como agora, chegou a primeira vez em anos abaixo dos 2 dígitos, mas com um rendimento muito, muito inferior, mais de 7% nos últimos 12 meses de diminuição da renda. Então, a gente tem uma recuperação muito, muito complicada, fraca, frágil. O Brasil está mais ou menos com o mesmo PIB do que tinha antes da pandemia, mas com um nível de desigualdade muito mais elevado. As pessoas têm salários muito menores do que antes. Então, tudo isso agrava a situação. A pandemia, ela dá um primeiro choque negativo na economia, depois o preço dos combustíveis, e a gente chega na situação que a gente está. Mas lembrando que esses problemas, eles vêm desde 2016, né? E o que a direita tentou vender como uma solução, né? Desde a reforma trabalhista, Sim. PEC teto dos gastos, terceirização, reforma da Previdência, nada disso, privatizações agora, né? Nada disso surtiu o efeito que diziam que haveria, né? No aumento do emprego, no aumento da renda, na melhora das contas públicas. Aqueles que se dizem os responsáveis em termos fiscais são os que estão destruindo as contas públicas para os próximos anos. O Paulo Guedes, que fala, nós que temos responsabilidade fiscal, agora passa a questão do ICMS, que fará com que os estados e municípios tenham déficits a partir do ano que vem, Sim. como uma medida meramente eleitoreira, né? Sim, essa questão do ICMS, o governo federal, obviamente, perto das eleições, para fazer uma campanha política mais politizada, de mais briga, de encontrando o inimigo, que são os governadores, identificou como o ICMS o responsável pelo preço elevado dos combustíveis. O ICMS é responsável por isso? Bem, Luiz, acho que é isso. O Bolsonaro ele ganhou a disputa de narrativas, né? No ano passado ele já colocava, bem, ele sempre colocou a culpa nos governadores em tudo, né? Da questão da pandemia, aí depois a questão do ICMS dos combustíveis, e ele agora enquadrou os governadores, inclusive deputados e senadores também, porque eles vão votar contra a questão do ICMS se o preço dos combustíveis estavam nos seus maiores patamares históricos, e há pouco mais de 3 meses da eleição? Claro que não, né? Óbvio que não. Eles só perderiam um voto e ajudaria o Bolsonaro a criar bancadas ainda maiores. Inclusive, acho que era isso que ele queria, né? Mas o problema nunca foi o ICMS, nunca foram os impostos, né? Inclusive, nos últimos anos, os impostos perderam peso no preço da inflação. O problema é o PPI, é o preço de paridade de importação, que faz com que os combustíveis sejam uma simulação de uma importação. E como a gente, a partir de 2016, adota isso, 2018 começa aquela primeira crise que deságua na greve dos caminhoneiros, então, crise, instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade social, já em 2018. O problema volta em 2021, então a gente tem aí 3 anos
menos 3 anos, na verdade, 2 anos e meio, do fim dessa crise com o abastecimento, com combustíveis em 2018, e volta em 2021, início de 2021, a ter preços bastante elevados e desaguar novamente em crise social. Então, o PPI ele é um grande gerador de instabilidade econômica, política e social no nosso país. E ele que é o verdadeiro responsável. A gente está dando subsídio para um setor que está provavelmente junto com a mineração, aço, hoje, 2022, com os que estão com maior nível de lucro, né, no mundo. A mineração. Aqui no Brasil, por exemplo, a Petrobras hoje, 6 primeiros meses do ano, foi a maior pagadora de dividendos da Bolsa de Valores. Ano passado, ela teve o maior lucro da sua história e o segundo maior lucro dentre todas as empresas da história do Brasil, atrás apenas da Vale, que bateu esse recorde junto com a Petrobras no ano passado. Então, a gente chega e diz, vamos dar um subsídio para esse setor. Um setor que já está lucrando muito, a gente vai diminuir o imposto para que eles possam continuar lucrando tudo isso, né? Então, a gente desloca, nós não, né? O governo desloca o problema passa a ser os impostos e não o crescente preço dos combustíveis nas refinarias, e você ainda cria um subsídio para garantir a lucratividade desse setor. Porque, vejamos, a Petrobras começava a chegar... Eu vou falar Petrobras, mas não é só a Petrobras que lucra com isso, né? É importante lembrar, por exemplo, que a Shell, que com a abertura desde 97, a Shell foi crescendo com o pré-sal, ela comprou muitos postos do pré-sal e hoje ela é uma grande produtora de petróleo no Brasil, né? As empresas petrolíferas no Brasil, a 3R, a PetroRio, que foram empresas também que surgiram com os escombros da Petrobras, elas estão se beneficiando com preços muito elevados do petróleo, né? Então, a gente vai e, com esses subsídios, a gente permite que o combustível no Brasil continue sendo vendido muito alto, porque estava criando uma crise, né, de imagem para a Petrobras, de imagem com quem vende combustíveis, até com um pouco das distribuidoras também. E politicamente você conseguia impedir que tivesse novos reajustes. Tanto que a Petrobras, se você pega do ano passado para cá, ela sempre trabalha com defasagens. Apesar de ela adotar o PPI, ela está com defasagens em relação a esses preços internacionais. Varia aí. Geralmente uns 10%, assim, mas varia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Por quê? Porque a Petrobras ela tem uma pressão política, porque ela é a principal produtora de combustíveis no Brasil e ela é estatal. Quando você dá essa isenção, você dá espaço, você diminui o preço artificialmente dos combustíveis, tentando falar que o problema acabou, e você dá ainda mais espaço para que essas empresas subam os seus preços. Inclusive, foi o que aconteceu no dia 18 de junho, quando ainda estava em discussão o ICMS, e a Petrobras pôde aumentar o preço, acho que foi da gasolina e do diesel, né? Então, você dá mais espaço para que essas empresas subam os seus preços com subsídios. E tudo isso às custas de arrecadação, né? Lembrando que o ICMS ele é o principal imposto dos estados. E ele também está ali varia pelo município, mas está entre as três principais fontes, como o Sinifisco muito bem sabe, as principais fontes de arrecadação dos municípios, né? Então, se você tira ICMS, você tira dinheiro dos estados, dos municípios, que são os principais ofertantes de serviços públicos no país. Então, a gente está, bem, para resolver um problema que foi criado pelo PPI, a gente está destruindo as contas públicas de quem realmente
de quem realmente depende os serviços públicos, né, que são as Sim, contas públicas dos estados e municípios. Eric, eu depreendo do que tu estás dizendo que, inevitavelmente, o país, o novo presidente assume o país com duas discussões básicas. Reconstruir os estados, os recursos dos estados, o federalismo, e enfrentar essa política desastrosa de preços da Petrobras. Visualizas assim também? Sim, eu acho que sem acabar com o PPI, a gente vai continuar fazendo com que grande parte da renda de outros setores passem para o setor de petróleo, gás e combustíveis. Porque na prática é isso, a gente está tirando dinheiro do restaurante, a gente está tirando dinheiro do supermercado, a gente está tirando dinheiro do cabeleireiro, a gente está tirando dinheiro de outros agentes, dos trabalhadores, para entregar para um setor. Isso é que é a inflação dos combustíveis. Então, se você não resolve isso, se você não chega e muda a política que faz com que esse setor concentre toda a renda da economia, você não vai conseguir avançar. E também tem uma outra questão. A Petrobras, se fala muito, o PPI ele garante a capacidade de investimento da Petrobras. Mas o PPI ele surge no momento em que a Petrobras faz grandes cortes de investimentos. Então, não é nem um argumento real, é um argumento de quem sequer olha para um balanço de uma empresa da Petrobras. É só ideologia e má fé. Porque a Petrobras, além de ela ter que acabar com o PPI para possibilitar uma retomada econômica, ela também tem que voltar a investir. E não só desinvestir, né, que é o que ela vem fazendo. Vender, privatizar, inclusive se ela conseguir vender as outras refinarias, todo o Brasil vai ser uma Bahia, ou seja, vai ter preços muito mais elevados do que o restante do país, que foi a experiência da venda da RLAM para a Selem, que é controlada pela Mubadala, Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes. A gente vai ter, se conseguir vender, a gente vai ter um problema ainda maior, né? Que é o preço dos combustíveis ainda superiores Sim. ao que é hoje. Então, a É, gente tem também, a Petrobras, ela tem que ser uma ferramenta de investimento e de retomada da economia brasileira, porque fala, o Lula pegou um momento em que as commodities ajudaram, a economia mundial ajudou, mas se você quer preços mais elevados do que o ferro teve no governo Bolsonaro, do que o petróleo teve no governo Bolsonaro, são recordes históricos em reais. Então, o governo Bolsonaro passou por um grande boom de commodities e não, além de não aproveitar esse boom, jogou contra, né? Porque a gente ainda teve que pagar por esses preços muito elevados. Então, eu acho que a Petrobras ela é algo fundamental para a retomada econômica, não só porque ela é a maior empresa do Brasil, a maior empresa da América do Sul, mas também porque ela é a principal ferramenta que o governo teria possibilidade para fazer uma retomada econômica, voltar a investir, voltar a criar refinarias que foram todas paralisadas para diminuir a importação. A gente teve um aumento muito grande de importação de diesel e gasolina nos últimos anos, porque a gente não construiu novas refinarias, e construir novas refinarias é gerar mais emprego, é incentivar outros setores de construção, de produção de máquinas e equipamentos. então, Eric, se o novo presidente tiver apenas uma bala de prata, aquela famosa bala de prata que se atira, que vai solucionar tudo, ele tem que mirar lá no PPI da Petrobras. Sim, a gente, claro que temos outros problemas, né? Mas eu acho que o PPI é a coisa mais de curto prazo que dá para utilizar para dar uma animada na economia, né? Porque quando você eleva preços de combustíveis, você só está diminuindo a renda. Porque a diminuição da renda calculada pelo IBGE que está desde do ano passado, né? Acho que no final do ano passado estava uns 10% de diminuição da renda. Ela vem não porque o montante de renda que as pessoas têm hoje é inferior a 12 meses. Quem ganhava 1.500 continua ganhando 1.500.
Só que com 1.500 você compra muito menos coisas hoje do que comprava antes. Então, a inflação ela está sendo um problema duplo, porque além de desorganizar a economia e tal, ela também é a principal geradora da subtração da renda do brasileiro hoje. Mas tem outras coisas que a gente tem que retomar, né? BNDES, por exemplo. O BNDES virou um nada. Era um banco fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro. Foram vendidas várias ações, saiu de vários setores. Ele deveria ter sido o principal banco, a principal instituição para a retomada pós-pandemia, e não foi. Inclusive, o BNDES vendeu 20 bilhões de reais de ações da Petrobras. Pouco tempo depois, a Petrobras estava distribuindo 100 bilhões de reais em dividendos. Ou seja, mesmo em termos de lucrar com ações, eles conseguiram piorar a vida do BNDES. O BNDES eu acho que é fundamental para isso também. Programas de moradia, dentre outros, né? Sim, o BNDES estava, deixa eu pegar aqui, ó, o BNDES estava financiando esse programa aqui, ó, que é a plataforma de petróleo lá aqui em Rio Grande, né, onde eu estive, eu trabalhei lá com eles, né, financiava aqui a nossa indústria, deixa eu botar aqui em cima, a nossa indústria naval, que estava em pleno crescimento e que foi destruído pela Lava Jato e pelas políticas que o presidente Temer adotou assim que chegou ao poder, depois de derrubar a presidente Dilma, né? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos aqui conversando com o economista Eric Dantas, que é doutor em ciência política e pesquisador pós-doutorado da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos voltar conversando com ele sobre política de emprego e industrialização. Dois temas que eu imagino, junto com o preço dos combustíveis e com a Petrobras, serão a base do programa do presidente eleito agora em outubro. 1 minuto e nós já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, conversando com o economista Eric Dantas. Ele que é especialista ele que é pesquisador pós-doutorado da Fundação Getúlio Vargas e também é doutor em ciência política. Eric, política de emprego, e eu já trago uma informação que eu leio aqui do ladinho. Faxineiro é a profissão que lidera a criação de vagas de trabalho no mercado do país. Esta é a solução? Empregos de baixa remuneração e sem garantia de carteira assinada? É isso que precisamos? Eu acho que o problema no emprego é esse, né? A gente está criando emprego. Não são necessariamente empregos, né? São ocupações que com baixa remuneração. A gente tem as questões da uberização,
de entregadores. A gente conseguiu piorar os empregos já existentes. Eu acho que a gente precisa de uma política, uma retomada de política educacional, uma política industrial, incentivos em setores que, que gerem empregos de forma mais qualificada. Eu acabo citando mais a questão da Petrobras porque eu trabalho com isso, né? Com assessoria econômica para a Sinipetros e Federação Nacional dos Petroleiros. Mas, novamente, a Petrobras é um exemplo. A gente teve um nível de emprego na cadeia de petróleo e gás, nível de investimento e geração de emprego muito elevado. Você até falou, né, da questão da indústria naval, que foi totalmente agora exportada para a China. Houve uma política de conteúdo local, que era para garantir que parte das compras das empresas da indústria petrolífera fosse feita no país, mas que foi paulatinamente sendo diminuída, né? Eu acho que a gente tem que ter uma política para geração de empregos no setor industrial, em setores com maior nível de remuneração e com maior nível de complexidade, né? Até porque a gente andou para trás. A gente voltou a focar meramente em commodities. Então, a gente avançou no quê? Em soja, em frango, em boi, em aço, só em setores primários, né? E a gente foi deixando de lado os nossos avanços no setor industrial e também no setor de tecnologia, né? Que seriam classificados, parte deles, em serviços. Mas a gente está em um momento em que não há nenhuma política para isso, né? Não há políticas para desenvolvimento nesses setores, então a gente fica ao Deus dará, e o que surge são os empregos que, em grande parte, são bicos, ou empregos de tempo parcial. Então, tudo isso faz com que o desemprego, a diminuição do desemprego, ele, para agora, acho que era 9,9%, né, algo assim, essa diminuição ele não passe o que está de fato acontecendo com o trabalhador brasileiro, né? E a gente tem também uma concentração de É, renda, porque né, enquanto... uma questão que sempre me ocorre, Eric, tu que é um especialista nessa área, é ético dizer, o IBGE dizer que o desemprego caiu quando foi alterada a formulação do que era emprego, que antes, na nossa época, o emprego era aquele emprego formal, de carteira assinada, né? Hoje o bico é considerado emprego. Né? O cara tem uma atividade hoje, trabalha uma semana, na outra não trabalha, na outra é considerado emprego. Isso é ético? Isso é correto? A gente pode discutir alguns critérios do IBGE, né? Mas hoje por hoje a gente tem um indicador de emprego formal, né? Que é o do Ministério, que era o Ministério do Trabalho, que é o Ministério da Economia agora, a RAIS, porque aí ela detecta a geração de empregos formais. Hoje a gente vem num processo de destruição desses empregos formais, né? Não só no Brasil, no mundo, a gente passou a aceitar tecnologias, mas a maior mudança não é nem necessariamente a tecnologia, a gente passou a aceitar legislações, a infração da legislação, na verdade. Por exemplo, um trabalhador do Uber que ele antes teria que ser alguém contratado e a gente simplesmente aceitou dizendo não, pode ser alguém que não seja contratado pela empresa, trabalhando para a empresa, né? Então, o emprego hoje ele é muito diferente do que era na década de 90, por exemplo, né? Esse tipo de emprego muito mais flexível, precarizado, sem vínculos, ele vem sendo o que mais se cria, não só no Brasil, mas como no mundo, né?
Então, acho que o IBGE ele tem que captar isso, né? Mas aí tem que ter outras variáveis. A gente não pode falar só que uma diminuição na taxa de desemprego é uma coisa necessariamente boa, porque muitas vezes ela vem acompanhada não só disso, mas também de pessoas que desistiram. Que qual que é o conceito de taxa de desemprego para o IBGE? São pessoas que procuraram emprego e não conseguiram. Do que a gente tem muito nos últimos anos são pessoas que desistiram de procurar emprego. Isso fez com que a taxa de desemprego diminuísse, né, em alguns momentos, não porque as pessoas conseguiram mais emprego, mas porque elas desistiram de procurá-los. Sim. Ou também que passaram a trabalhar de forma parcial. E quando você faz algum tipo de trabalho, você não é mais considerado um desempregado. Mas eu acho que a diminuição da massa, a diminuição da média de rendimento mostra muito bem isso aí, que, beleza, o desemprego diminuiu, mas o problema do emprego, ele está se agravando, porque não é só as pessoas terem emprego, né? As pessoas têm que ter emprego para ter um salário, para poder comer, para poder morar, para poder viver. E se a renda está diminuindo, isso quer dizer que essas questões não estão sendo resolvidas. Pelo contrário, né? Sim, dentro dessa radiografia que tu já estás fazendo para nós aqui da economia brasileira, já identificaste o PPI, o problema do petróleo, né, agora o desemprego, e vamos agora passar para o nosso último item, que eu acho que é a industrialização. O que é industrialização? Como é que se constrói um país, um projeto de industrialização, Eric? Bem, isso é um tema bastante complicado, né? Tem muita discussão sobre como fazer, como industrializar um país. Hoje a gente está lutando contra a desindustrialização, né? A gente está primeiro pensando como parar de perder a indústria e talvez a gente possa discutir depois como pode haver uma reindustrialização. Eu acho que aí o BNDES, novamente, o BNDES e a Petrobras têm um papel muito relevante, né? A gente tem que retomar uma substituição de importações, por exemplo, que é a coisa mais óbvia quando você pensa em reindustrializar um país. Por exemplo, a questão de a gente não ter criado novas refinarias faz com que a gente exporte petróleo cru e importe combustível. A gente aumentou a produção de petróleo por causa do pré-sal, a gente aumentou a demanda de combustíveis por conta do aumento de automóveis, zerou IPI ali em 2009. Teve um boom de novos automóveis, a população cresce, as cidades crescem e os automóveis são mais demandados. Então, a demanda continua a subir, mas a gente não aumenta o nosso nível de produção. Então, a gente passa a importar mais produtos. Então, isso faz com que a nossa indústria no PIB diminua, porque a gente volta a exportar petróleo cru e importa combustível, que é um produto industrializado. Então, acho que a gente precisa de políticas de reindustrialização, começando com produtos que a gente produz, né? O setor de aço, por exemplo, setor de petróleo, ou que a gente tenha grande consumo e que pode ser suprido por produção local. Precisamos de linhas de crédito do BNDES, precisamos de novos investimentos da Petrobras, a gente precisa de investimentos, garantia de investimentos nesses setores, as estatais, precisamos de um programa, né, de industrialização. Então, precisamos aumentar o peso da indústria no nosso PIB, né? Sim, para a gente encerrar, Eric, qual é a tua expectativa para a economia o ano que vem, diante desse novo governo e essa série de problemas que vão ser entregues como uma herança para o novo governante? Bem, eu acho que a situação vai ser complicada, né? Considerando, bem, vamos colocar o cenário mais provável, né? Segundo os dados.
se o Lula ganha e assume, que aí também já é um segundo passo hoje, né? Isso mesmo. Vai, tem uma situação muito grave. Então, a única coisa que não era um problema econômico, que eram as contas dos estados e dos municípios, passarão a ser. Então, a gente vai ter um problema econômico ainda superior. Então, eu acho que ele precisa ter um programa que realmente enfrente esses desafios, né? Então, contas públicas ainda piores, no contexto em que a gente viu que os serviços públicos eles são muito essenciais para a garantia das nossas vidas, para a garantia também da questão da desigualdade, né? Quanto mais desigual é um país, mais serviços públicos gratuitos são necessários, porque as pessoas estão empobrecendo e vão migrar, estão migrando, né? Cada vez mais de hospitais particulares, escolas particulares, para a rede pública. E a gente precisa ter mais garantia de oferta. A gente tem a economia totalmente em frangalhos, a gente tem uma inflação muito elevada, uma desvalorização do câmbio muito alta. O real nunca esteve tão desvalorizado, né, diante das outras moedas quanto está desde 2020. Então, as perspectivas não são boas. Isso faz com que o programa do futuro presidente tenha uma importância ainda maior, né, de resolver problemas. Eu acho que só o fato, primeiro, de não ter um ministro da economia, que o único problema que ele vê é o salário, porque para ele o salário é um problema, e o lucro é a solução, já é um primeiro grande passo, né? Mas a gente vai ter que ter retomada aí de habitação. Então, estamos com um problema muito grave de habitação, está aumentando o déficit habitacional, está aumentando os aluguéis, e a gente tem um problema que pode ser resolvido com algo que também gera emprego, construção civil. Até porque, nos últimos anos, o aumento da construção civil era muito focado nos mercados de luxo, né? De apartamentos de mais de R$1 milhão, não habitação popular. Eu acho que também a questão de voltar a investir em universidades, em pesquisa, a gente está ficando cada vez mais para trás com a economia, com economias de ponta, com pesquisa de ponta, setores de ponta. A questão da transição energética, a Petrobras abandonou completamente a transição energética, que são setores que que a Petrobras estava possibilitando de a gente ter um nível de competitividade alto, eólica, solar, mesmo biocombustíveis, e foi abandonado, e que isso pode gerar novas tecnologias, nova produção, a gente pode exportar, e precisa de muita coisa, né? Na verdade. Mas eu acho que é isso. A situação econômica ela vai estar pior do que agora, porque, para além de todos os problemas que serão mantidos nos próximos meses, a gente vai estar com os estados e os municípios quebrados. Com preço de alimento muito elevado, combustível muito elevado. Mas que precisará além dos outros fatores, né, de violência política, que a gente viu agora, infelizmente, aqui no Paraná, mais um passo, né, que isso também dificulta a reconciliação nacional, mas vai ser uma reconstrução econômica difícil, mas possível, né? Joe Biden nos Estados Unidos enfrenta um cenário semelhante, né, com inflação e até a gasolina subindo lá, né, e a popularidade dele já despencou, né? Então, esse cenário de reconstrução do país nunca é fácil, né, Eric? Sim, precisa. E aí eu acho que aí entra a questão da importância das estatais, né? Infelizmente, conseguiram vender a Eletrobras,
mas quando você tem uma oposição empresarial, você precisa de instrumentos do Estado para garantir investimento, para garantir a retomada da produção, do crescimento econômico, do emprego, da inflação, né? Do controle da inflação, no caso. Então, quando você não tem o apoio do empresariado, você precisa ter instrumentos estatais fortes para a política econômica, o que foi também destruído de 2016 para cá. Ainda restam o Banco do Brasil e a Caixa Federal como esses instrumentos, e o próprio BNDES, que pode ser reconstruído, né, como estatais que possam atuar no mercado de geração de empregos e de desenvolvimento, né? Sim. Inclusive que a taxa de juros voltou a subir demais, né? Isso impacta toda a cadeia produtiva. Então, combustível sobe, alimento sobe, dólar valoriza, aí aumentam os juros, sem ter lógica nenhuma, né? Como se aumentar juros fosse impactar no PPI, que é o principal gerador da inflação no país, ou o aumento do preço do trigo por causa da guerra da Ucrânia. A gente entrega mais dinheiro em juros, porque cada um ponto percentual a mais de taxa de juros são uns 10 bilhões de reais a mais de gasto público, né? Que isso aí nunca é discutido. E os bancos vão e, consequentemente, sobem também as suas taxas de juros. Então, os bancos estatais, ainda bem que sobreviveram ao governo Bolsonaro, não sem algumas lesões, né? Como a Caixa chegou a vender subsidiária, o BNDES chegou a diminuir muito de tamanho, mas que também podem ser instrumentos fundamentais para crédito para o setor produtivo, crédito mais razoável para as pessoas. Perfeito. Muito obrigado, economista Eric Dantas. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse debate, nesse bate-papo aqui. E muitas outras vezes nós vamos trazer o Eric, que tem um pensamento muito claro, muito limpo, muito objetivo sobre a situação econômica do país. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Luiz. É um grande prazer sempre estar aqui no programa Sindicato em Ação, que é ligada a um sindicato tão importante, a uma categoria tão importante que sempre está nos mostrando aí a situação fiscal do país, mas não do ponto de vista dos banqueiros da Faria Lima, né? Quem realmente se preocupa com as contas públicas não são eles, somos nós, né? Nós que estamos denunciando a destruição das contas públicas, que vai acabar sendo também a destruição dos serviços públicos, que eles, no caso, não utilizam, né? Então, sempre um prazer poder contribuir aí na luta do Sinifisco. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. E a semana que vem nós voltamos com mais um tema de economia, de política, analisando os rumos do Estado e do país. Muito obrigado e até lá.